Olá, turminha do quinto ano, vamos começar a nossa aula de ciências. Hoje o assunto da aula é viagens e equipamentos espaciais. Vamos então pegar o nosso livro Aprender Juntos. Hoje nós vamos trabalhar com bastante página, hein, turminha? Abra o livro lá na página 29, mas depois também nós faremos as páginas 30 e a página 31. Vamos lá? Então, nós vamos começar falando sobre a viagem à Lua. Demorou muito tempo até que as viagens espaciais deixassem de ser um sonho e se tornassem realidade. Para isso, foi necessário muito estudo, ampliar os conhecimentos, desenvolver materiais, instrumentos. As viagens e os equipamentos espaciais foram responsáveis por diversas descobertas sobre o universo e a Terra. Então vocês estão vendo aí a imagem de um foguete. Esse foi o lançamento do foguete Saturno V da missão Apollo 11, que levou os astronautas até a Lua em julho de 1969. Foi a primeira viagem do homem à Lua, pessoal. Esse foguete ele era tão alto quanto um prédio de 36 andares. Então, os astronautas, quando chegaram lá na Lua, eles permaneceram na superfície lunar por 2 horas. Instalaram aparelhos, coletaram rochas, tiraram fotos, e nos anos seguintes foram feitas outras viagens tripuladas à Lua. A última foi em 1972. Quando a Provivi fala viagens tripuladas, são viagens onde o homem vai até a Lua, onde nós temos pessoas dentro do foguete, tá bom? Agora olha só, equipamentos espaciais, pessoal. Aqui nós estamos vendo um astronauta, né, com uma roupa que protege ele dos raios solares e das temperaturas extremas. Essa foto é do astronauta Edwin Aldrin, caminhando sobre a Lua em 1969. Então, anteriormente, sabe aquele foguete que nós vimos, o Saturno V? Então, ele era um dos astronautas que foi para a Lua em 1969 com aquele foguete. Então, veja só, essas roupas, turminha, elas foram desenvolvidas pelos cientistas bem antes deles irem para a Lua. Então, veja só algumas coisas que foram sendo desenvolvidas. Então, os tecidos, eles eram resistentes ao calor, como os que são usados hoje em roupa de bombeiro. Foram desenvolvidos inicialmente para os trajes espaciais. Também os tênis, eles foram desenvolvidos com base em modelos de calçados projetados para os astronautas. Vocês sabiam disso? E também muitos aparelhos eletrônicos sem fio, como a broca, que é usada para perfurar madeira, metal e pedra, também foram desenvolvidas em pesquisas espaciais. Olha que interessante. Bom, agora aqui na foto ao lado, na página 30, nós vamos falar sobre os satélites artificiais. Os satélites, eles são equipamentos que são utilizados nas telecomunicações e nas previsões meteorológicas. Eles são lançados lá no espaço e eles ficam orbitando a Terra, ou seja, eles ficam ali dando voltas no nosso planeta, né? Então, vocês estão vendo aí a imagem da montagem de um satélite, tá? E o Brasil, essa parte é muito importante, eu até vou destacar aqui junto com vocês. O Brasil ele tem um programa de lançamento de satélites em conjunto com a China, chamado CIBERS. Esse programa ele foi estabelecido em 2002. E uma vez lá no espaço, esse equipamento, o que ele produz? O que ele envia para a Terra? Ó, a Provivi vai grifar aqui e gostaria que vocês também grifassem. Esses equipamentos, os satélites artificiais, eles produzem e enviam à Terra imagens
que tem usos diversos. Então, para que nós utilizamos essas imagens? Nós utilizamos como monitorar a área de floresta, para saber se a floresta está sendo desmatada ou não, para desastres naturais, vazamentos de petróleo em alto mar. Como é que a gente vai ver se está vazando um petróleo lá do navio em alto mar? Não tem como, né, a gente ver da praia. Então, quem que consegue capturar essas imagens? O satélite, né, entre outras coisas. Então, o uso dos satélites é muito importante para a gente aqui na Terra, né, para chegar a informação lá na sua televisão, também ela vem por satélite. Muitos também aparelhos, como por exemplo a internet, também algumas são por satélite. Para você saber a previsão do tempo, quem manda as informações também é por satélite, tá bom? Agora olha só, pessoal, aqui nós temos uma atividade. Número 1. Essa imagem ao lado aqui, ela foi produzida pelo satélite CCD-CBERS-2. Ela mostra a região do Belém, em rosa, a imagem colorizada. Então, veja só que tudo que está em rosa aqui, ó, é a capital do estado do Pará, Belém. Tá? Então, percebam que a gente vê aqui, ó, entrando, né, o rio, né, a água, o contorno dos rios, a floresta, e o que está de rosa é a cidade. Então, vamos conversar. Que tipo de informações vocês acham que essa imagem pode fornecer? Quando você olha para ela, que tipo de informação você vê? O que ela te fornece de informação? Olha só, turminha, ela fornece aqui, ó, a informação do contorno dos rios, ela fornece a localização da cidade, ela fornece a área verde, né, de floresta. Então, ela fornece muitas informações, sim, tá bom? Letra B. É importante que o Brasil tenha um programa de desenvolvimento de satélites. Por que que é importante? Turminha, vocês lembram que eu pedi para vocês grifarem acima aquela parte? Então, aquela parte, ela mostra por que que é importante que o Brasil desenvolva, né, tenha esse programa de satélites. Ele precisa saber, ele precisa usar o satélite para telecomunicações, ele precisa utilizar o satélite para previsão do tempo, para saber dos desastres naturais, do vazamento de petróleo. Então, aqui nessa questão, vocês já sabem a resposta, ela está grifada no texto, tá? Coloquem essa resposta no caderno de ciências, porque aqui não tem espaço, tá bom, turminha? Continuando então. Agora nós vamos falar um pouquinho aqui das sondas espaciais. Então, as sondas espaciais, está na página 31. O que que são sondas espaciais? São equipamentos que realizam viagens não tripuladas e são comandadas por técnicos e computadores instalados em centros de pesquisa na Terra. Então, essa sonda aqui, ela vai lá para o espaço, não tem ninguém dentro dela, por isso que fala que ela não é tripulada, ou seja, não tem nenhum astronauta dentro. E como que eles comandam essa sonda lá no espaço? Através de computadores que estão aqui na Terra, tá? Essas sondas, elas também colhem fotos, informações do espaço, transmite aos centros de pesquisa essas informações, tá? Elas podem ser enviadas em lugares mais distantes do que a Lua, como por exemplo Marte, que já recebeu algumas sondas espaciais e até robôs, né? Então aqui vocês estão vendo a imagem artística de uma sonda espacial e aqui outra imagem de uma sonda lá no espaço, tá bom, turminha? A atividade da página 31. Vocês vão encontrar aí uma reportagem. Vocês vão dar uma pausa nesse vídeo,
vão ler a reportagem com bastante atenção, observar as imagens da reportagem. Depois vocês têm 2 perguntinhas para responder no caderno de ciências. Então, olha só, essa reportagem, tá? Leiam, tá? Observe a imagem, leia a legenda, e aí vocês vão responder no caderno de ciências. De que descoberta a reportagem trata? Lendo lá, vocês vão perceber que foi descoberto alguma coisa. Então, escreva qual foi a descoberta. Essa descoberta significa que existe vida em Marte? Será que eles descobriram se existe vida em Marte ou não? Escreva lá no seu caderno de ciências. Então, terminamos a nossa aula por aqui. Então, depois vocês tiram foto do caderno de ciências e envia para a professora Vivi fazer a correção. Um beijo, turminha. Até a próxima aula. Saudades de vocês.